Existe uma pergunta simples que pode revelar algo muito desconfortável sobre a sua vida. Quantas decisões que você tomou nos últimos anos foram realmente suas? Pensa bem. Quantas vezes você deixou de dizer algo, de tentar algo, de mostrar quem você realmente é, porque ficou imaginando o que os outros iam pensar? Talvez você já tenha evitado postar algo. Talvez tenha deixado de seguir um sonho. Talvez tenha ficado em silêncio quando queria falar. E tudo isso por causa de um medo silencioso que muita gente carrega. O medo da opinião dos outros. Mas aqui está a parte mais irônica de todas. Enquanto você vive tentando não ser julgado, a maioria das pessoas está ocupada demais lidando com os próprios problemas para prestar tanta atenção assim em você. Então hoje a gente vai falar sobre algo que pode mudar profundamente a forma como você vive. Parar de viver para a aprovação alheia. Número 1. A prisão invisível. Ninguém te ensina isso diretamente, mas desde muito cedo você aprende uma regra invisível. Ser aceito é seguro. Quando você faz algo que agrada aos outros, recebe aprovação. E a aprovação gera conforto. Então, naturalmente, você começa a mudar seu comportamento. Você aprende a falar de um jeito específico. Você aprende o que é considerado normal. Você aprende o que é considerado estranho. E aos poucos, quase sem perceber, você começa a ajustar quem você é. Não necessariamente porque quer, mas porque quer evitar julgamento. E isso acontece em coisas pequenas. A roupa que você escolhe usar, a forma como você se expressa, os assuntos que você evita, as opiniões que você guarda para si. No começo parece algo inofensivo, mas com o tempo isso começa a criar uma distância entre duas versões de você. Existe quem você realmente é, e existe quem você mostra para o mundo. Quanto maior essa distância, mais cansativa a vida se torna, porque viver tentando agradar todo mundo exige uma energia enorme. Você precisa medir palavras, você precisa calcular reações, você precisa prever julgamentos, e quando percebe, está vivendo uma versão editada de si mesmo. Número 2. O peso do julgamento imaginário. Existe um fenômeno psicológico curioso. A maioria das pessoas acredita que está sendo observada o tempo todo, como se existisse um público invisível avaliando cada decisão. Mas a realidade é bem diferente. As pessoas estão ocupadas. Cada pessoa está pensando nos próprios problemas, na própria carreira, na própria insegurança, na própria vida. E mesmo assim, você age como se existisse um tribunal invisível te julgando. Você deixa de agir. Você deixa de tentar. Você deixa de se expor. Tudo para evitar críticas que talvez nem existiriam. E mesmo quando existem críticas, elas raramente duram. As pessoas comentam algo hoje, e amanhã já estão preocupadas com outra coisa. Mas enquanto isso, quem fica carregando esse peso é você. Você começa a evitar riscos, começa a evitar exposição, começa a evitar qualquer coisa que possa gerar julgamento. E sem perceber, você começa a viver uma vida cada vez menor. Não porque não tem capacidade, mas porque tem medo da opinião alheia. Número 3. O verdadeiro preço de agradar todo mundo. Existe uma frase que resume bem esse problema. Quem tenta agradar todo mundo acaba desagradando a única pessoa que realmente importa, você mesmo, porque agradar todo mundo é impossível. Sempre vai existir alguém que discorda. Sempre vai existir alguém que critica. Sempre vai existir alguém que acha que você deveria agir diferente. Então, quando você tenta agradar todo mundo, você entra em um jogo que nunca pode vencer. Você começa a dizer sim quando queria dizer não. Aceita convites que não queria aceitar. Permite situações que te incomodam. Fica em silêncio quando deveria se posicionar. E cada vez que isso acontece, algo pequeno se quebra dentro de você. Porque no fundo você sabe que não está sendo verdadeiro consigo mesmo. E viver assim gera um tipo específico de cansaço. Um cansaço emocional. O tipo de cansaço que aparece quando você sente que está vivendo uma vida que não é completamente sua. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Porque aqui a ideia não é apenas motivar, é ajudar você a enxergar padrões que podem estar travando sua vida sem que você perceba. Agora vamos continuar. Número 4. A liberdade de não agradar.
Parar de ligar para a opinião dos outros não significa se tornar arrogante. Também não significa ignorar qualquer feedback. Significa aprender algo fundamental. Nem toda opinião merece espaço na sua mente. Algumas opiniões vêm de pessoas que nunca viveram a realidade que você vive. Algumas vêm de pessoas que estão projetando as próprias inseguranças. Algumas vêm de quem está desconfortável com mudanças. Porque quando você começa a viver de forma mais autêntica, isso pode incomodar quem vive preso a expectativas. Mas aqui está algo importante. Toda pessoa que construiu algo significativo na vida precisou, em algum momento, lidar com julgamento. Quem tenta algo novo é criticado. Quem pensa diferente é criticado. Quem se posiciona é criticado. Isso faz parte. A questão não é evitar julgamento. A questão é decidir quanto poder você vai dar a essas opiniões. Número 5. O momento em que a vida muda. Existe um momento silencioso que muda a forma como uma pessoa vive. Esse momento acontece quando ela percebe algo simples. As pessoas sempre vão ter opiniões. Sempre. Não importa o que você faça. Se você tentar agradar todo mundo, será criticado. Se você seguir seu próprio caminho, também será criticado. Então, se a crítica é inevitável, por que não escolher viver de acordo com aquilo que faz sentido para você? A liberdade começa exatamente aí, quando você percebe que não precisa da aprovação de todos para viver a sua vida. Quando você entende que algumas opiniões podem simplesmente ser ignoradas. Quando você decide que algumas vozes não vão mais dirigir suas escolhas. E isso não acontece de um dia para o outro, mas começa com pequenas decisões. Ser mais honesto, ser mais verdadeiro, ser mais alinhado com quem você realmente é. No final das contas, existe uma verdade simples. Se você viver tentando agradar todo mundo, vai acabar vivendo uma vida que não reflete quem você realmente é. E isso é um preço alto demais. A vida fica mais leve quando você para de tentar controlar a opinião de todos. Quando entende que julgamento sempre vai existir, mas que ele não precisa definir suas escolhas. As pessoas vão falar, algumas vão apoiar, outras vão criticar. E tudo bem, porque a única pessoa que precisa conviver com as consequências das suas decisões é você. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like e se inscreve no canal. E se você quiser, escreve aqui nos comentários. Qual foi uma situação em que você deixou de fazer algo por medo da opinião dos outros? Porque reconhecer isso pode ser o primeiro passo para mudar. E às vezes a maior liberdade que alguém pode conquistar é simplesmente essa: parar de viver para a aprovação alheia.